A ONU emitiu um comunicado justamente sobre essa situação dos povos indígenas brasileiros e esse avanço, basicamente, na Câmara de medidas, ou pelo menos de uma ofensiva, justamente que pode desmontar, como a Cris colocou, parte da própria base, eu não diria nem só a base moral, mas a base de legitimidade desse governo, que era justamente pautada por temas ambientais, pela questão indígena, por todas as outras bandeiras, basicamente, progressistas. Muito bem. O que a ONU diz? Essa tentativa da Câmara, ou pelo menos de um grupo dentro da Câmara, ele vai contra tudo o que a entidade vem dizendo nos últimos anos em relação à proteção dos povos indígenas. E faz um apelo. Se o governo brasileiro ou se as autoridades brasileiras não frearem justamente esse avanço dessas propostas, dessas leis, desses projetos de lei, etc., o risco é de que a situação dos povos indígenas, como a Cris já falou agora há pouco, ficará ainda pior. Ou seja, nós não estamos falando aqui de uma situação em que, bom, vai ficar igual, congelamos a situação como está. Não, ela fica ainda pior. Isso do lado da ONU. Do lado dos europeus e dos doadores, desde o começo do governo Lula, havia uma grande aposta de que aqueles discursos do Lula, por exemplo, em Sharm el-Sheikh, no Egito, durante a COP, e todo o discurso brasileiro sobre o meio ambiente, isso tudo precisaria ser seguido por um fortalecimento dos ministérios, por verbas, por basicamente um compromisso político. Ou seja, o mundo estava muito atento. Será que é só isso? Só o discurso? Ou haverá uma modificação real da postura do Brasil? E aí, quando esses temas vêm dessa forma, qual é a reação internacional? Opa, talvez o governo não consiga implementar o que havia prometido, ou pelo menos não na dimensão que gostaria de fazer. E aí, qual é o impacto internacional? Eventualmente, corte de grana, ou seja, de dinheiro que tinha sido prometido, e uma hesitação muito grande em bancar a agenda ambiental, de direitos humanos e da questão indígena no Brasil. Então, a repercussão disso tudo que está acontecendo, que a Cris explicou de uma forma tão clara, essa é uma repercussão internacional para o Brasil. Eu diria o seguinte, a Amazônia, a questão indígena, a questão de direitos humanos, esses são os pontos fundamentais de uma inserção do Brasil no mundo. Às vezes a gente fica aí falando de Ucrânia, etc., que obviamente é central hoje no mundo, sem dúvida nenhuma, mas o que vai ser absolutamente fundamental para o Brasil nos próximos anos é como o Brasil vai se inserir nesses temas que a gente acabou de citar. Se nesses temas for enfraquecido, meus caros, eu vou deixar aqui muito claro, não adianta depois vir aqui ao exterior e falar, olha, a gente promete que vai fazer isso, que a gente vai... Não vai. Né? É a própria imagem internacional do país que é afetada de uma forma muito concreta.